Olá pessoas, seja bem-vindo a mais uma aula, eu sou o professor Mike. Vamos lá fazer a questão da lista que diz o seguinte: quais são os valores de m para que a reta R, com a equação geral aqui, e a circunferência de equação também geral sejam secantes. Então eu quero que a reta R seja secante à circunferência, ou seja, eu quero que ela corte a circunferência em 2 pontos. É importante a gente saber que para analisar a posição relativa entre reta e circunferência, eu tenho que analisar a distância entre o centro da circunferência e essa reta. Vejam só, eu vou mostrar no GeoGebra. Imagine que a gente tenha uma circunferência de raio 2 centímetros, por exemplo. E eu tenho uma reta, né, que tem várias posições em relação a essa circunferência. Esse númerozinho que vocês estão vendo aqui, eu coloquei de uma maneira que ele é exatamente a distância do centro C até a reta R, tá? Do centro da circunferência, o centro C, até a reta R. Percebam que, na medida em que eu vou mudando a posição da reta, essa distância vai mudando. Olha só, a distância quando está exatamente passando por C é 0. Quando a distância fica maior do que 2, maior do que o raio, a reta está para fora da circunferência, está externa a essa circunferência. Exatamente igual a 2, eu tenho a reta tangente. E aí, quando eu tenho a distância menor do que o raio, menor do que 2, percebam que eu tenho exatamente o que o exercício quer, que é uma reta secante à circunferência. Ficou maior que 2, já não é mais secante, ok? Igual a 2 é tangente, então menor do que 2, eu estou na situação que o exercício está me pedindo. Então vamos voltar lá para tentar resolver. Como eu preciso do centro, eu preciso trabalhar com essa equação aqui para poder ver qual é o centro dessa circunferência. Então eu tenho x² menos 12x. Para eu reduzir essa equação aqui, eu preciso completar quadrado para poder ver um trinômio quadrado perfeito aqui. Eu tenho 12x, então 2 vezes 6, que é 12. Então está faltando um 6 ao quadrado aqui, um 36. Depois a gente confere para ver se a gente está fazendo certo. Mais y ao quadrado, mais 16y. E aí, se eu tenho 16y, 2 vezes 8 é 16. Então está faltando um 8 ao quadrado aqui para completar o trinômio quadrado perfeito. Está faltando um 64. Eu ainda tenho um 96 mais 96. E, para não alterar a equação original, como eu acrescentei 36 aqui, eu vou tirar 36. Como eu acrescentei 64, eu vou tirar 64. E aí, tudo isso é igual a zero. Eu tenho a equação da circunferência que o exercício me deu, e eu não alterei nada, porque tudo que eu acrescentei, eu retirei. Quando eu faço isso, eu ganhei aqui um trinômio quadrado perfeito. Isso é x menos 6 ao quadrado. Reparem que eu posso conferir. X ao quadrado, né, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 12x. E quadrado do segundo, 36, tá certinho. Aqui eu tenho um outro trinômio quadrado perfeito, que é y mais 8 ao quadrado, ok? Eu tenho quadrado do primeiro y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 16y, mais quadrado do segundo, que é 64. Aqui eu tenho mais 96, menos 100. Esses dois aqui dá, menos 36, menos 64, menos 100. Então, eu tenho menos 4. Passando para o outro lado, tudo isso é igual a 4. Ou seja, agora na equação reduzida, nesse formato aqui, eu consigo ver que esse centro é o ponto 6 e menos 8, tá? Porque aqui aparece menos x do centro, então menos 6, e menos y do centro. Como está mais 8, é menos menos 8. Por isso, o y do centro é menos 8. E o raio é 2, tá? Parecido com o que a gente tinha visto lá no GeoGebra, né? O raio, ele é raiz do que está aqui depois da igualdade. O raio é raiz de 4. Então, o raio é 2. Portanto, se eu quero a reta tangente a essa circunferência, basta eu fazer a distância do ponto C, tá? Vou escrever o ponto C aqui. A distância do ponto C até a reta R tem que ser menor do que 2. Aí eu tenho a reta secante. Como é que eu faço distância de ponto a reta?
basta eu aplicar a fórmula. Em módulo, a equação geral da reta com o ponto aplicado. Então, eu tenho 4 vezes 6 mais 3 vezes menos 8 mais m igual, mais m em módulo. Tudo isso dividido, tá feio, tudo isso dividido por raiz de a quadrado mais b quadrado. Aqui o a é 4, então vai ficar 16. O b é 3, 3 ao quadrado 9. Tudo isso tem que ser menor do que 2. Então, eu tenho 24 menos 24, vai dar 0. Então, aqui em cima tem só módulo de m. Aqui é raiz de 25, é 5. 5 vezes 2, como 5 é positivo, eu mantenho a desigualdade, o sinal da desigualdade menor. 5 vezes 2, 10. Então, eu tenho que o módulo de m tem que ser menor do que 10. Vamos observar aqui. Se eu olho lá o eixo, né, um eixo real, se eu tenho aqui 0, a gente sabe que módulo de 10 é 10, a gente sabe que módulo de menos 10 também é 10. Ou seja, se eu quero que o módulo seja menor do que 10, o meu número tem que estar entre menos 10 e 10. Portanto, esse valor é m, ele tem que ser maior que menos 10, menor que 10. Essa é a resposta do exercício. Vejam só que se a gente olhar lá no GeoGebra, eu tinha antes colocado exatamente a circunferência e a reta do exercício. E esse valor de m aqui é exatamente o m que a gente estava calculando lá. Ó. Vejam que se ele é menor que menos 10, a reta está externa à circunferência. Exatamente no menos 10, eu tenho a reta tangente. Se eu fico maior que menos 10, já está secante, 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 até chegar no 10, porque no 10 está tangente. Então, eu tenho que manter menor do que 10. E aí, ficou maior do que 10, ficou externa de novo. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro e até a próxima.